Para muitos pastores, bispos e apóstolos hoje, o dízimo importa mais do que a graça, importa mais do que a nova aliança, importa mais do que o está consumado. Então, para muitos pastores, bispos e apóstolos, é isso que importa, os dízimos. Porque é através dos dízimos que eles adquirem dinheiro. Porque os dízimos hoje são dinheiro. Então, eles fazem isso deliberadamente. Eles têm um compromisso com um dízimo, porque são gananciosos, têm esse intuito ganancioso, de querer adquirir dinheiro daqueles que são incautos, ingênuos e inocentes, aos quais eles manipulam, usando textos fora do contexto para escravizar essas pessoas, para que elas deem mensalmente 10% do seu salário para esses cães gulosos. Esses homens que, infelizmente, não sabem o que o Senhor Jesus passou na cruz. Eles não entendem. Eles sempre procuram um jeito de usar o texto de Malaquias 3:10 para levar as pessoas a terem uma culpa, digamos assim. Para dizer que as pessoas estão roubando a Deus se não derem dízimos. Ameaçando essas pessoas. Fazendo um terror psicológico na mente delas. Aí elas se sentem culpadas. E aí entregam 10% do seu salário para financiar os templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. É um esquema bem armado, mas é um esquema fraudulento, enganoso, pernicioso, do qual você e eu não podemos ser cúmplices ou participantes disso. Não podemos ser coniventes. Não podemos tolerar de boa mente isso em tempo algum, porque é errado. Então, eles deturpam as escrituras para fazer com que essa cultura do dízimo continue na sua vida e na minha vida. Então, isso tudo está errado. Se você ler as escrituras, você vai ver. Tem até um pastor aí, que tem um vídeo dele circulando aí no YouTube, que ele faz um desafio para as pessoas. Para que as pessoas peguem. Vou até mostrar aqui, ó. Para que as pessoas peguem. Deixa eu ver aqui. Peguem as escrituras e para que elas possam encontrar um texto que diga claramente que não se deve dar dízimos hoje. Só que ele não sabe que já existe esse texto. Aliás, existem alguns textos que falam sobre isso. Não é só um, não. Existem muitos textos que falam sobre isso. Que não se deve dar dízimos. Que você não tem que praticar a lei. A lei já foi cumprida pelo Senhor Jesus. Isso é o que significa quando ele disse na cruz, está consumado. Porque o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, com seus 613 mandamentos, ordenanças e proibições, que os homens não conseguiam cumprir em tempo algum. Leia na epístola de Tiago que você vai ver isso lá. Tiago falando claramente que o homem não consegue cumprir a lei. Por mais que se esforce para tentar, ele não consegue. Ele sempre tropeça em um ponto. E quando tropeça em um ponto, se torna culpado de todos, como está escrito lá. Então, o homem é incapaz de conseguir cumprir a lei. Se o Senhor Jesus não tivesse cumprido a lei, você e eu nunca iríamos conseguir cumprir esses 613 mandamentos, ordenanças e proibições. Não tem cabimento isso. Não iremos conseguir fazer isso em tempo algum. Então,
Esse desafio já está, já fracassou, digamos assim. Porque existem textos nas Escrituras falando claramente sobre essa questão. Então, é necessário entendermos isso hoje. E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui, apenas um texto aqui, que está, deixa eu ler aqui, está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Onde está escrito assim, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Quem cancelou o escrito de dívida, o escrito de dívida que era contra nós? O Senhor Jesus. Quando ele diz está consumado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Esse escrito de dívida constava de ordenanças, se referindo claramente à lei ou o Velho Testamento. Então, ele diz aqui, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Entre essas ordenanças estava o dízimo, o sábado, a circuncisão e outros mandamentos. Ordenanças e proibições. Ele cancelou. Se ele cancelou, está cancelado para sempre. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Essas ordenanças nos eram prejudicial. Por quê? Porque nenhum ser humano conseguia cumprir tudo isso. Então isso de certa forma nos prejudicava, porque não conseguíamos cumprir. Poderíamos tentar nos esforçar, mas sempre em um momento ou outro iríamos tropeçar em um ponto. Como está escrito na Epístola de Tiago, como já mencionei aqui. Então ele diz aqui, ó, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Então, todas as ordenanças foram removidas inteiramente, inclusive o dízimo, a ordenança dos dízimos foi removida inteiramente. Essa é a verdade. Então, esse pastor que desafiou alguém a encontrar um texto no qual diz claramente que não se deve entregar dízimos, o texto é esse aqui. Claramente. E agora, como é que ele vai ficar diante disso? Eu poderia ler outros textos aqui, mas esse já é suficiente. Então eu estou provando por meio das Escrituras que as ordenanças dos dízimos foram canceladas. Foram removidas inteiramente. Ele diz aqui, ó, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, essas ordenanças foram encravadas na cruz para sempre. Isso não pode ser desfeito mais. Agora, se esse pastor aí continuar, se esse pastor que fez o desafio continuar querendo que as pessoas entreguem dízimos, ele está desfazendo o escândalo da cruz. Ele está desencravando aquilo que o Senhor Jesus encravou na cruz deliberadamente, de propósito mesmo, intencionalmente. Porque a ganância dele tomou conta dele e ele quer a todo custo que alguém alimente a igreja ou a denominação que ele está entregando dízimos. Ele quer que isso aconteça. Porque ele não quer largar o dinheiro, o lucro fácil, que as pessoas trabalham com o suor durante um mês e têm que entregar 10% do seu salário para eles. Ele está totalmente errado. Então esse texto esclarece tudo. Vou até ler aqui de novo. Aqui, ó.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, essa é a verdade. Está provado pelas Escrituras. E essa prova é definitiva. Essa questão está fechada, com ponto final definitivo pelo Senhor Jesus. Quando ele disse está consumado, isso se fez, isso se realizou, e está em vigência agora, para sempre. Não há como mudar isso. É uma ignorância brutal de alguém querer desfazer o escândalo da cruz e anular a graça, só para querer continuar a recolher dízimos de dinheiro dos outros. Isso é um absurdo, é um erro. E ninguém pode compactuar com isso. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas a entenderem isso. Em nome do Senhor Jesus, amém.